Oi, hoje eu tô aqui pra falar de uma história que começou dentro da minha casa. Antes de ser psicanalista, eu fui uma mãe perdida tentando fazer a própria filha comer. Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Sanson, psicanalista, e hoje eu vou contar a minha história pra vocês. Bom, hoje eu consigo ainda elaborar a história pra vocês. Anos atrás seria impossível porque eu estaria chorando. Tamanho sofrido foi essa época. Bom, vamos lá. A minha filha, eu tenho uma filha, e ela, desde a introdução alimentar, demonstrava muita dificuldade para se alimentar, de forma geral. Então, eu seguia as recomendações, todos os padrões, tentei todas as fórmulas de introdução alimentar da época, a BLW, deixa os alimentos mais inteirinhos, deixa o alimento cru, deixa o alimento muito cozido, bate o alimento. Eu fiz e ela recusava muito. Pra vocês terem noção, a hora do almoço demorava quase 2 horas pra eu dar isso aqui de comida pra ela. E outra coisa que impactou muito também nessa fase é que eu trabalhava fora nessa época. E era tão difícil alimentar minha filha que eu lá no meu trabalho, quando dava a hora dela comer, que era por volta de 11h45, meio-dia, eu já mandava mensagem pra moça que cuidava dela, pra babá dela. E aí, vai me falando como é que tá. E aí, eu não trabalhava mais nesse horário. Eu ficava tão preocupada, tão nervosa, se a minha filha ia conseguir comer, se ela ia conseguir comer o mínimo. Porque, olha só, a nossa cabeça, como mãe, o nosso desafio é manter aquele ser humano vivo. E o que é alimentação, senão o combustível, né? Pra você manter um ser humano vivo. Então eu tava lutando com uma dificuldade vital, assim, e ninguém entende o quão difícil é isso, até passar por isso. Bom, a hora da refeição virava gatilho pra mim, sempre, sempre. E minha vida tomou um rumo que eu não trabalhava mais fora, graças a Deus eu consegui ficar em casa com ela. E desde então foi uma bola de neve, nada melhorava. Inclusive eu mudei de pediatra algumas vezes, buscando uma solução, um conselho, né, uma opinião diferente que me desse uma luz, um caminho, da onde que eu poderia, o que eu poderia fazer pra melhorar. Troquei de pediatra algumas vezes. Inclusive, uma delas, era um dia de semana, eu estava aqui na minha casa e tentando dar a comida novamente, mandei uma mensagem pra essa doutora. Falei, doutora, minha filha não quer comer. Ela está recusando a comida, não sei mais o que fazer, me ajuda. Isso foi pelo WhatsApp. E ela me respondeu assim, Fernanda, eu acho que a gente deve analisar a possibilidade da sua filha ter um transtorno autista. Eu falei assim, o quê? Na hora, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, como é que você me fala uma coisa dessa pelo WhatsApp? Sim, do nada. Se essa possibilidade nunca nem surgiu em uma das nossas consultas presenciais. Não falei isso pra ela. Eu li a mensagem dela e simplesmente nunca mais respondi. Eu achei de uma falta de tato, de cuidado. Imagina, eu, uma mãe desesperada, perdida, relativamente nova, com essa carga emocional, aliás, com um emocional completamente destruído, porque eu estava em frangalhos nessa época, tendo que escutar um possível diagnóstico desse pelo WhatsApp, sem nenhuma base, sem nenhum teste, nada. Foi o suficiente para eu largar essa profissional. E aí, passou um tempo, nós decidimos levar a nossa filha numa consulta com a nutricionista. Bom, chegando na nutricionista, era uma nutricionista muito bem recomendada. Eu sabia, basicamente, o que uma nutricionista ia fazer, afinal de contas, eu sempre fui ao nutricionista para mim mesmo. Então, chegamos lá e, de fato, eu entrei no consultório, recebi uma lista do que a minha filha tinha que comer, tinha que se alimentar para ser saudável. Porém, eu não sabia como fazê-la comer. Então, não era conhecimento que me faltava. Era prática. Como que eu vou fazer a minha filha comer tudo isso que ela tem que comer? Eu já sei que ela tem que comer tudo isso. E foi aí que essa nutricionista me ouviu, me acolheu. Eu me lembro que nessa consulta com a nutricionista, eu chorava muito, porque era muito pesado, gente. É muito pesado. E eu vou chegar nessa parte do pesado pra vocês. Essa profissional nos indicou uma fono especializada em transtornos alimentares, porém, a gente iniciou o tratamento e veio a pandemia. E assim, a minha filha tinha 3 aninhos na época, um atendimento online era inviável para um transtorno dessa seriedade, dessa gravidade, um transtorno alimentar tão severo. E a gente pausou o tratamento. Então, voltamos à estaca zero. Esse tratamento ficou pausado por anos, anos. E aí é que eu quero entrar nas dificuldades e do peso que foi tudo isso. Bom, tudo vira gatilho. Eu simplesmente não queria mais sair de casa, porque não dava pra viajar. A viagem, pra mim, era um fator muito estressante, porque no café da manhã, se ela chegasse num ambiente com um monte de comida, com vários cheiros, barulhos, ela não ia comer, ela não comia. No almoço, a mesma coisa, no jantar, a mesma coisa. E outra, as pessoas ao redor comentando, experimenta isso, mas por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Uma coisa que eu entendi é que todo mundo vai chegar com 1000 soluções pro teu problema e nenhuma delas vai resolver. As pessoas acham que elas têm a solução pro seu problema. E isso é muito louco. Não é assim. Eu vou falar de novo. Só quem vive o transtorno alimentar de uma criança sabe o que eu tô falando. Se você nunca viveu isso, você me desculpa, mas você não vai ter a dimensão do que é. Voltando. Falando de julgamentos, né? Então eu já não saía, já não. Restaurante nem pensar. Viagens nem pensar. Ficava presa dentro de casa. Quando eu queria fazer alguma coisa, eu não levava ela, porque o momento das refeições, pra mim, Fernanda, adulta, era um momento gostoso, leve, agradável. E quando eu estava com a minha filha, era um transtorno. Era um pesadelo. Então, eu excluía ela das minhas refeições. Completamente. Pra eu ter um pouco de paz. Esses julgamentos, eles vêm muito da própria família, tá?
É muito difícil a família entender, é muito difícil as pessoas mais velhas entenderem. Você vai ouvir coisas do tipo, no meu tempo não era assim, porque no meu tempo não tinha isso. Ou então, se fosse filho de pobre, comia, porque isso é coisa isso é doença de rico. Isso, gente, eu ouvi isso tudo. Eu ouvi isso tudo. Tá? E eu nunca fui o tipo de mãe Nutella, que nem eles falam hoje em dia, né? Não, pelo contrário. Aqui a minha casa é quase um quartel. A gente tem regra, a gente tem rotina. E eu nunca dei mole para minha filha. Minha filha é uma criança educada nos limites normais da vida. Assim, a gente tem noção, muita noção de educação infantil. Então, eu fiz muita coisa que eu me arrependo. Eu já forcei ela a comer, eu já enfiei comida dentro da boca dela. Nossa, eu já fiz muita coisa, gente. Eu transformei todo o ambiente de alimentação da minha filha num inferno. Fernanda, fiz isso. Desespero, falta de informação. E outra, eu não fazia terapia, eu não fazia análise, eu não me cuidei psicologicamente para passar por todo esse processo. Eu não fiz nada. E não precisa ser assim. Não precisa e não deve ser assim. Resumindo, vamos lá, vamos voltar para depois da pandemia. Anos depois, minha filha já estava com acho que uns 6 anos. O meu marido chega para mim e fala de um instituto em São Paulo que é especializado em transtornos alimentares. E eu estava bem cética, já não aguentava mais, sabe? Só de tocar nesse assunto de alimentação da minha filha, já me dava um desespero, uma tristeza, uma angústia, ai, era horrível. Mas assim, ele me falou uma coisa que chamou muita atenção, ele falou assim, bom, o que tá incomodando é a gente não fazer nada em relação a isso, então vamos fazer alguma coisa? E aí, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar. Fizemos a consulta online, graças a Deus, eu já tava pensando em ir pra São Paulo, de repente, mas graças à pandemia, esse negócio do online, ele tomou uma proporção muito, muito boa, e nós conseguimos fazer uma consulta da minha filha com uma profissional do Instituto Online, o que foi um divisor de águas na minha vida. Essa consulta, ela já identificou problema de mastigação na minha filha, o que provavelmente estava gerando todo esse transtorno, toda essa dificuldade alimentar dela, e nos indicou uma profissional aqui no Rio de Janeiro, capacitada por eles, né, foi indicação deles, e desde então minha vida mudou. A minha vida mudou a partir daí. Essa profissional não é uma pediatra, não foi uma nutricionista, foi uma fonoalimentar, exatamente, uma fonoaudióloga especializada em transtornos alimentares. Gente, eu tô contando pra vocês aqui a minha experiência, tá? Na minha vida, o que eu vivi. E eu posso falar com muita propriedade que essa profissional, ela mudou muito a minha vida, a vida da minha família. Porque a partir daí, começou a ter evolução. Então, hoje a minha filha tá com 8 anos, ela ainda sofre de seletividade alimentar. Sim, ela ainda tem seletividade alimentar. Ela não é uma criança que come de tudo. Mas esse nem é o meu objetivo. O meu objetivo final era ela ter conforto pra gente sair, pra gente viajar, pra ela se nutrir, basicamente do que uma criança precisa se nutrir. E isso a gente conseguiu. Isso a gente já tem hoje. E é graças a esse tratamento, graças a essa terapia. Então, eu tô aqui para defender mesmo a bandeira das terapias alimentares com o fonoaudiólogo, porque foi pra minha filha o que mudou a vida dela. E aí mudou a vida da nossa família toda, né? Bom, dito tudo isso, eu tô aqui pra falar pra vocês uma coisa. Hoje, como psicanalista, eu compreendo exatamente o que eu vivi. E eu compreendo principalmente tudo que poderia ter sido diferente se eu tivesse tido apoio emocional, suporte emocional. Eu acredito que nada disso foi por acaso. Minha história me trouxe até aqui, me trouxe pra um lugar de verdade, um lugar de compreensão, um lugar que eu posso acolher famílias que estão passando exatamente pelo que eu passei. E existe algo muito importante. Quando a família ela está emocionalmente sustentada, quando existe um equilíbrio, quando existe um manejo técnico, o tratamento da criança ele avança significativamente. Porque uma família fortalecida fortalece o ambiente. E o ambiente ele transforma a criança. Hoje a minha filha evolui lindamente. Grande parte desse avanço dela se deve ao tratamento terapêutico com a fono. Mas outra parte, igualmente importante, veio do nosso manejo como família. Do que nós aprendemos e do que nós mudamos internamente. E é por isso que eu tô aqui. Para que outras famílias não precisem enfrentar essa jornada sozinhas, porque é muito sofrido, é doloroso. Para que ninguém viva o desespero e desamparo que eu vivi nesse momento. E principalmente para que as crianças recebam exatamente o que elas precisam, que é uma família emocionalmente fortalecida, capaz de sustentar todo o processo e não adoecer junto. Então, se você é pai, mãe, avô, tio, tia, padrinha, está passando por essa luta diária com seu filho, com a sua criança, saiba que existe um caminho mais leve, mais seguro e mais eficaz. E você não precisa passar por tudo isso sozinho.